19. Essa história está narrada, toda a sua narrativa, no capítulo 19 de Gênesis. E Jesus está aqui no Novo Testamento, ainda com essa história fresca na sua mente, e dizendo, aquelas pessoas, expressando uma ordem manifesta da parte de Deus, para que eles pudessem olhar para o passado, lembrar do passado, e tirasse algumas lições dessa mulher, a mulher de Ló. É fato que a Bíblia não menciona o seu nome, mas se Jesus aqui no Novo Testamento, passado milênios, anos, séculos, continua lembrando, é porque realmente nós temos alguma coisa para extrair e aprender dessa lição. Amém, irmãos? Amém. Então, o que é essa história de Ló, irmão? O que aconteceu? Aconteceu que Ló, ele era sobrinho de Abraão e decidiu morar em uma outra parte. Ele se dividiu, Abraão foi para um lado, Ló foi para o outro. Ele foi habitar em uma região composta por duas cidades, Sodoma e Gomorra. Essas cidades, irmãos, eram duas cidades regadas à orgia, à prostituição, à banalidade, tudo que não presta, que você imaginar, tinha naquela cidade de Sodoma e Gomorra. O próprio fato, o próprio ato, o comportamento homossexual, ele é pela primeira vez encontrado aqui exatamente em Sodoma e Gomorra. Foi em Sodoma e Gomorra que pela primeira vez os homens começaram a se relacionar com homens e mulheres começaram a se relacionar com mulheres. O texto vai dizer que o pecado daquele povo subiu até as narinas de Deus, irmãos. Deus ficou revoltado com o pecado daquele povo, ficou revoltado com aquelas pessoas que praticavam aquilo, e Deus decidiu destruir aquela cidade. Deus resolveu tacar fogo naquela cidade e acabar com tudo, irmãos. Só que Abraão veio interceder pelaquela cidade. Por quê? Porque o seu sobrinho morava ali naquela cidade. O seu sobrinho tinha uma esposa, o seu sobrinho Ló tinha filhas, o seu sobrinho Ló tinha genros, e ele temia muito que nessa destruição os seus familiares viessem também a acabar padecendo ali nessa grande tragédia, nesse grande derramamento da ira de Deus. O que acontece? Abraão começa a interceder, começa a orar e a dizer: Deus, se tiver 50 pessoas naquela cidade, Deus, não destrói ela. Deus disse para ele: rapaz, Abraão, se tivesse 50, eu não destruiria, mas não tem, então por isso eu vou destruir. E Abraão diz: não, Senhor, mas se tiver 40, o Senhor não destrua ela, por favor. E Deus diz: rapaz, se tivesse 40 justos ali, eu não destruiria, mas como não tem, eu vou destruir. E Abraão continua a sua intercessão, continua clamando a Deus e dizendo: Senhor, mas se tiver pelo menos 30, o Senhor livra aquela cidade. E Deus disse: se tivesse 30 eu livraria, mas não tem. E Abraão continua, ele insiste e diz: Senhor, mas se tivesse 20 justos, o Senhor destruiria? E ele: se tivesse 20, eu não destruiria, mas não tem. O negócio estava estreito ali, irmãos. E ele continua dizendo: Senhor, mas se tiver pelo menos 10. E ele diz: se tivesse 10 eu não destruiria, mas como nem 10 tem mesmo, eu vou destruir. Aí ele: pelo menos livre o meu sobrinho Ló que habita ali. E Deus envia 2 anjos para livrar Ló e a família de Ló, por conta da intercessão, por conta da oração, por conta do clamor de Abraão. Então eu já entendo algo muito profundo aqui. Eu entendo que a minha oração, ela é poderosa para salvar a minha família. Amém? Então, se de repente você tem algum familiar que está vivendo uma vida longe da presença de Deus, se você tem algum familiar que enveredou por um caminho errado, que você sabe que esse caminho vai levar à morte,
palavra de Deus nos diz que nós podemos orar, e a nossa oração pode livrar aquele nosso familiar de padecer por causa do pecado. Então Abraão orou, e Deus enviou 2 anjos para livrar aqueles homens. Só que sabe o que acontece, irmãos? Quando aqueles 2 anjos entram na cidade e entram na casa de Ló, as pessoas da cidade viram aqueles 2 anjos entrando. E eles disseram: tem carne nova no pedaço ali. Tem 2 homens bonitos, resplandecentes, que entraram aí na casa de Ló. Vamos lá. E o capítulo 19 vai nos dizer que grande parte daquela cidade, homens, mulheres, velhos e crianças, cercaram a casa de Ló e começaram a bater na porta de Ló. E eles diziam: abre a porta, Ló, abre a porta, Ló. E Ló disse: não posso abrir, o que é que vocês querem? Nós queremos conhecer esses homens aí que entraram na tua casa. A palavra conhecer aqui, ela no original, ela tem um sentido de nós queremos fazer relações sexuais com esses homens que entraram aí. Você não vai encontrar a palavra sexo na Bíblia. A palavra sexo na Bíblia, ela é substituída por conhecer. E Abraão conheceu a sua esposa Sara, então ela está relacionada ao ato sexual. Então eles queriam fazer sexo com aqueles 2 anjos. Detalhe, eram homens, eram velhos, eram crianças que queriam fazer sexo com anjos. A que nível de perversidade chegou aquela cidade? A que nível de contaminação, a que nível de depravação aquela cidade chegou? Sabe o que aconteceu, irmãos? Ló saiu do lado de fora, fechou a porta, se colocou diante daqueles homens e disse: eu tenho 2 filhas aqui, eu posso até trazer as minhas 2 filhas aqui, que são virgens, para que vocês façam relações sexuais com as minhas filhas, mas por favor, por tudo que é sagrado, não toquem nesses 2 homens que entraram na minha casa. Sabe o que aqueles homens disseram? Eles disseram: nós não queremos as suas filhas, nós queremos esses homens que entraram aí. E o texto vai nos dizer que eles atacaram Ló, foram para cima de Ló. E o texto vai nos dizer que os anjos pegaram Ló, puxaram Ló para dentro de casa e fecharam a porta. E quando eles fecham a porta, não tem mais como aqueles homens negociarem, não tem mais como aqueles homens entrarem. Por quê? Porque o inimigo, ele entra pelas portas, mas quando nós fechamos as portas, nós tiramos toda a legalidade do inimigo negociar ou entrar em nossa casa. Então olhe para o irmão que está do teu lado e diga assim: meu irmão, fecha a porta, só abra se for para Jesus. Então eles queriam entrar ali, mas não conseguiram. Os anjos vieram, cegaram todos aqueles homens. Todos aqueles homens ficaram cegos. E os anjos arrebataram ali a família de Ló e deram uma ordem para eles. Preste atenção. O verso 17, capítulo 19, verso 17. Se você até puder abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 19, verso 17. Aqueles anjos vão dar uma ordem para Ló e para a sua família. Eles vão dizer algo muito significativo para eles. Eles estão ali em um período, em um momento onde a cidade vai ser destruída. Eles vão lançar fogo na cidade, eles vão destruir tudo, e ele dá uma ordem. Qual a ordem que ele dá? Quando saírem, vocês não poderão olhar para trás, vocês não deverão se deter na campina, e a terceira ordem: vocês deverão sair para os montes. Amém? É isso que está aí na versão de vocês? Então há 3 ordens de Deus aqui, há 3 lições aqui para Ló e para a sua família, que nós precisamos entender essa noite. A primeira é que eles não poderiam se deter na campina. Eles não poderiam se deter na... Hã?
Vocês ainda estão aí? Na Campina. Por que eles não poderiam parar na Campina, se deter na Campina, perder tempo na Campina, irmãos? Porque na Campina haviam aves de rapina. Na Campina haviam aves de rapina. Como por exemplo, o carcará. Como por exemplo, o abutre, o gavião. O gavião, por exemplo, irmãos, ele sente o cheiro de animais pegando fogo, ele sente o cheiro da fumaça. O gavião, ele sente só o cheiro da fumaça e ele sabe que algo vai morrer. Então ele já desce para tentar ali encontrar a sua presa. É bem verdade que no nosso contexto, no nosso vulgo, né, na nossa maneira, na nossa linguagem popular, nós costumamos dizer que o gavião é aquele camarada do mundo, né, que gosta de ficar ali copiando as meninas, as garotas, não é verdade? Gente, aquele camarada que é ali paquerador demais, que gosta de ficar de olho aqui para ver se fica com uma menininha aqui, outra ali, ele é chamado de gavião, não é verdade, irmão Cleiton? Aqui não, mas em outras igrejas, em alguns grupos, né, em algumas comunidades, são apelidados de gavião. Rapaz, cuidado, aquele rapaz ali é um gavião. Então o gavião, irmãos, ele fica ali, ó, procurando ali nas rapinas alguma presa a quem ele possa tragar. É por isso que eles não poderiam ficar ali, irmãos, porque a cidade está pegando fogo, eles estão com cheiro de fumaça e está todo mundo morrendo. E se o gavião se aproxima deles, sente o cheiro da fumaça, vê eles ali morrendo, o gavião ia querer pegar eles também. O gavião ia querer se alimentar deles. Então olha aí para esse irmão ou para essa irmã e diga assim: cuidado com os gaviões. Cuidado, cuidado. Que o gavião ele fica só nas redes sociais, procurando uma irmãzinha dando brecha na Campina. Eita, aí o gaviãozão vem lá, ó. E depois, irmãzinha, a história todo mundo sabe. Mas ainda tem irmãzinha que parece que vai chamar os gaviões. A irmãzinha chama o gavião. Meia-noite, madrugada, ainda tem alguém para conversar comigo? Eita, rapaz, aí é um convite para o gavião, rapaz. Tem alguém aí? Aí, minha irmã, o gavião vem com tudo. Então diga para a irmãzinha aí, para o irmãozinho que está do seu lado, do mesmo jeito para os irmãozinhos. O irmãozinho está ali nas madrugas, aí lança lá na história dele: tem alguém para conversar? Que tédio. Vai conversar com Jesus, rapaz. Vai dobrar o teu joelho, vai abrir tua Bíblia. Não existe tédio para quem vive em intimidade com Deus. Jesus quer suprir essa sua carência. Então saia dessa Campina, que Campina é lugar de gavião. Campina é lugar de gavião. Depois que o gavião leva, rapaz, para trazer de volta é difícil. É lugar também do carcará. O carcará ele caça, mata e come. Esse é o lema do carcará. Ele caça, mata e come. É isso que o demônio faz, é isso que o pecado faz. Ele caça você, ele mata você espiritualmente e depois ele ainda se alimenta da sua carne, se alimenta dos seus engodos e desejos carnais, se alimenta das concupiscências na sua carne. Então quando você fica nessa zona de perigo aí, na Campina, meu irmão, cuidado, que o demônio carcará, o demônio da prostituição, ele pode vir
através da pornografia, através da lascívia, através de várias zonas de perigo que você possa estar inserido. Então saia dessa campina e corra para o monte. Por que para o monte? Porque o monte é lugar de oração. Mas há também ali nas campinas, irmãos, os abutres. E os abutres, eles se alimentam de imundícias. Os abutres se alimentam de imundícias. E quando o crente, ele não está com o seu coração purificado e lavado, está com o seu coração impuro, ele começa a atrair os abutres, irmão Lucas. Ele começa a atrair os abutres. Então há alguém que até pode dizer: por que eu só atraio pessoa ruim para perto de mim? Por que eu só atraio amizades ruins, relacionamentos ruins? Só atraio coisa que não presta para a minha vida? É porque abutres gostam de se alimentar de corações apodrecidos. E se você não purificar o seu coração na palavra, na santidade, você só irá atrair aquilo que você reflete. Tem irmãos que têm dificuldade de construir boas amizades, amizades sólidas, amizades com pessoas cristãs, com pessoas de oração. Tem pessoas que têm uma dificuldade de se aproximar de alguém que ora, de alguém que lê Bíblia, de alguém que estuda a palavra, mas tem uma facilidade, irmão, para sentar em mesa de escarnecedor, para conversar conversas pífias, assuntos irrelevantes, conversas, irmão, que não acrescentam em nada na sua espiritualidade, e ainda chama de resenha, e Deus chama de mesa de escarnecedor. Para Deus só existe o banquete dos santos e comunhão com os santos. Cuidado, que aquilo que você chama de resenha, Deus está chamando de mesa de escarnecedores. Então cuidado com quem senta à mesa com você, cuidado com quem você caminha, cuidado com quem você conversa. Porque Salmo capítulo 1, verso 1 diz: bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na mesa dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Então saia dessa campina, irmão, e corra para o monte, porque monte é lugar de oração. Abraão subia ao monte para falar com Deus. Moisés subia ao monte Sinai para falar com Deus. Elias subia ao monte Horebe, orava e o fogo descia do céu. Jesus subia ao monte das oliveiras para orar e buscar a presença do Senhor. Saia da campina e corra para o monte. Por isso que o salmista diz, Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então diga isso para o seu irmão que está assustado aí. Amém? Dá um cutucão nele aí, cuidado para não deslocar a coluna dele. Se estiver doendo, digam aleluia. E diga assim: meu irmão, sai dessa campina, rapaz. Essa campina só tem carcará, abutre, gavião. E gavião lembra de Corinthians, aí já não. Gavião lembra de Corinthians, aí, irmão, você já sabe. A terceira ordem de Deus para a família de Ló. A primeira, eles não poderiam se deter na campina. A segunda, eles tinham que ir para o monte. E a terceira, eles não podiam olhar para trás. Muito bem. Quem pode dar um aplauso para o Senhor Jesus? Porque essa juventude aqui está ligada. Essa juventude aqui está ligada. Está ligada. Eles não poderiam olhar para trás. Em hipótese alguma,
eles poderiam olhar para trás. Só que o texto vai dizer que a mulher de Ló olhou para trás. E o que aconteceu com a mulher de Ló, irmãos? A mulher de Ló se transformou em quê? Em uma estátua de sal. A mulher de Ló olhou para trás porque o seu coração estava preso àquela cidade. Então ela se paralisou, se tornou uma estátua de sal. Ficou ali paralisada naquele monte. Aí Jesus, lá no Novo Testamento, vai dizer nesse texto que lemos, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 32: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque ela desobedeceu. Ela olhou para trás e paralisou. Por que nós não podemos olhar para trás, irmãos? Porque olhar para trás nos deixa preso ao passado. Nos deixa preso ao passado. E Jesus mandou nós olharmos para frente. É isso que diz em Filipenses, que nós devemos deixar as coisas para trás e seguir para o nosso alvo. É isso que diz em Hebreus. Também a mesma coisa, no capítulo 12, que nós devemos deixar nos desfazer de todo embaraço e prosseguir para a carreira que nos está proposta, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa salvação. É isso que nós devemos fazer. Mas infelizmente há pessoas olhando para trás, olhando para o passado. E quando nós olhamos para o passado, nós ficamos presos no passado, porque nós nos tornamos estátuas espirituais, nós paralisamos no tempo. E há muitas pessoas nas igrejas hoje presas, irmãos, presas nos traumas do passado, presas nos ressentimentos do passado. Ah, irmão, no ano passado fulano disse isso comigo. Ah, não sei o que, eu não gosto de fulano, porque ele fez isso comigo. Ah, eu não vou com a cara de Beltrano, porque ele fez isso. Meu irmão, você está preso no passado, porque você está olhando para trás. Há uma novidade de vida, há um caminho, há um propósito de Jesus para você, e que se você continuar olhando para trás, você vai permanecer preso no passado e não vai conseguir prosseguir. Você vai paralisar. E há muitas pessoas presas, irmão, com o seu coração endurecido, cheio de rancor, de ressentimento. Ai, fulano fez isso comigo, ele fez isso. Então, meu irmão, é um ano novo. O ano velho passou, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Perdoe, siga em frente, se desprenda dos ressentimentos, irmão. Sabe o que é o perdão, meus irmãos? Perdoar é como libertar um prisioneiro e perceber que esse prisioneiro era você. Eu pensei que tu ia dizer aquilo lá, Moisés. Espera aí, deixa eu... Mas essa não vai esquecer não. Perdoar é como libertar um prisioneiro, irmãos, e perceber que na verdade esse prisioneiro era você. E o perdão existe em 3 fases. Sabe por que pessoas têm dificuldade para perdoar? Porque o perdão ele tem 3 fases. Você tem que pedir perdão a Deus, você tem que pedir perdão a si mesmo, e você tem que pedir perdão a quem você ofendeu. Há pessoas que conseguem pedir perdão a Deus, há pessoas que têm dificuldade de se perdoar, e há pessoas que não conseguem perdoar a quem ofendeu. Jesus disse que nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam, perdoar aqueles que nós ofendemos. Então nós precisamos seguir essas fases. Você se ajoelha diante de Deus e diz: Senhor, me perdoa porque
eu disse isso com meu irmão e acho que ele não gostou. Então você vai pedir perdão para você mesmo. Eu preciso me perdoar, eu preciso tirar isso do meu coração, eu preciso tomar uma atitude. Então você corre para a terceira fase do perdão, onde você procura o irmão, onde você diz: irmão, há uma pendência entre nós que precisa ser resolvida. Eu não gostei disso que você falou, ou talvez eu disse algo que provavelmente machucou, mas eu estou aqui para te pedir perdão. Sabe o que vai acontecer? Você vai se libertar. Você não vai libertar aquele que está sendo perdoado, mas quem será liberto, na verdade, é você. Porque a falta de perdão nos deixa presos no passado. Amém? Tem alguém entendendo aí? Glória a Deus. Então nós precisamos perdoar, irmãos. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos também nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender, perdoar, e nós precisamos também nos desprender, não ficar presos nos pecados do passado. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento é você está aqui de frente para o pecado aqui é essa caixa preta aqui, você está prostrado diante do pecado. Sabe o que é arrependimento? É você dar as costas para o pecado e se voltar para Deus. Esse é o significado de arrependimento. Se você está aqui de frente para o pecado, se arrepende, chora, pede perdão a Deus, mas continua no pecado, não é arrependimento, é apenas remorso. Não é arrependimento, é apenas tristeza. Porque assim como o perdão tem 3 fases, o arrependimento ele também tem 3 fases. Arrependimento ele vem do termo grego metanoia, que significa mudança de mente. A sua mente é revolucionada pelo arrependimento. Você tem que se arrepender na sua razão, você tem que se arrepender na sua emoção, e você tem que se arrepender na sua vontade, na sua volição. Você se arrepende na sua razão quando você percebe e reconhece que pecou. Foi isso que o filho pródigo fez. Pai, pequei contra ti. Você reconhece. Foi isso que Davi disse no Salmo 51. Senhor, eu pequei. Então a primeira fase do arrependimento é você reconhecer que pecou. Se chama razão. Você chegou a um entendimento racional de que você pecou. E quando eu estou pecando, irmão Alberto Júnior, e eu perco totalmente a minha sensibilidade espiritual, a ponto de que o que eu estou fazendo eu já não considero mais como pecado. Então você já se tornou escravo do pecado. Você colocou aquela frase, né? Se te faz feliz, vale a pena arriscar. Você colocou essa frase como um propósito para a sua vida, mas esqueceu que quem assinou essa frase embaixo foi o diabo. E aquilo que você chama de liberdade, Deus pode estar chamando de rebeldia. Porque se a tua liberdade deixa outras pessoas feridas, é porque não foi liberdade. Porque a liberdade, ela alegra a todos. A liberdade, ela traz paz. A liberdade, ela traz harmonia. Então nós precisamos colocar alguns conceitos no lugar e voltar ao nosso entendimento racional, porque a palavra de Deus diz que o povo é destruído porque falta o entendimento, falta o conhecimento. Então quando eu tenho razão de que eu estou errado, então eu vou para a segunda fase do arrependimento, eu vou me entristecer. O pecado, ele causa tristeza. O pecado, ele causa pranto, choro. É isso que a Bíblia diz, por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 7, verso 10. O pecado, ele causa tristeza, irmão. Você fica triste quando você sabe que pecou.
E quando você não fica mais triste quando peca, irmão, é porque você está totalmente escravizado já pelo pecado. E o pecado já não se tornou mais um acidente na tua vida, mas se tornou uma rotina, porque você não consegue mais viver sem pecar. Nós iremos pecar, mas o pecado não pode ser uma rotina para nós. O pecado tem que ser um acidente de percurso, onde rapidamente eu irei me lavar no sangue do Cordeiro e retomar a minha caminhada com Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. E a terceira fase do perdão se chama vontade. É quando eu mudo de atitude, é quando eu dou as costas para o pecado, é quando eu abandono a prática. Arrependimento tem que gerar mudança de prática. Se você se arrepende, mas aí depois peca de novo, depois peca de novo, depois peca de novo no mesmo pecado, na mesma área, então você não se arrependeu. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos: arrependimento talvez seja algo que tem sido um ponto a ser esquecido de muitas mensagens hoje, mas a maior credencial para ser inserido no reino de Deus, uma delas é o arrependimento. A primeira é a fé, a segunda é arrependimento. Os grandes pregadores, os grandes pilares do propósito eterno de Deus, eles levaram a mensagem do arrependimento. De Noé até Pedro, até Paulo, a mensagem é a mesma. Noé disse: arrependei-vos, entrai na arca. Foi isso que também Elias disse para Acabe: arrependei-vos e se voltem para Deus. Foi isso que o rei Josias também falou: arrependei-vos. Foi isso que Jonas falou quando entra em Nínive: arrependei-vos dos vossos pecados. Foi isso que João Batista falou, o grande precursor da transição. Ele disse: arrependei-vos e sejam batizados para que recebam a remissão dos vossos pecados. Foi isso também o primeiro tema da mensagem de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso 16, quando ele chega na região da Galileia, onde só havia trevas, resplandeceu a luz do Evangelho, e Jesus apareceu dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Só há uma forma de ser inserido no reino de Deus: através da fé e através do arrependimento. As pessoas não têm tido dificuldade para crer no Evangelho, mas as pessoas têm tido uma grande dificuldade para se arrepender dos seus pecados e se virar para os propósitos de Deus. E não existe Evangelho 50%, não existe Evangelho pela metade. Jesus não vai partir a tua metade, deixar uma metade aqui na terra e levar a outra para o céu. Não, irmão. Não existe crente Raimundo para Deus, o pé da igreja, o pé do mundo. Não existe crente avestruz para Deus, a cabeça debaixo do chão e o corpo fora, meu irmão. Ou é crente ou não é. Por isso, se arrependa. Dê as costas para esse pecado, irmão. Dê as costas, irmão, do passado. Esqueça tudo que passou. Eu não gosto de fulano, eu não consigo conviver com fulano. Esqueça, irmão, peça perdão, caminhe, vá para o céu. Dê as mãos e vamos andar juntos, vamos chegar ao nosso propósito. Amém, juventude? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, fazer uma breve oração. Aleluia, feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Antes de orar, eu quero perguntar nessa noite se há alguém aqui no nosso meio que deseja tomar uma decisão